Oi, pessoal. Hoje também vamos ler Gênesis capítulo 1, versículo 26. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. No sexto dia, Deus fez os animais. E por último, quando a gente vê, Ele criou o homem. Com certeza, aqui também tem um significado profundo. Quando Deus criou os céus e a terra, a primeira coisa que Deus fez não foi o ser humano. Então, o ser humano ter sido criado por último, isso significa o quê? Que depois que o homem foi feito, o homem não pôde ver como Deus criou todas as coisas. Então, Deus criou todas as coisas em 6 dias, os céus e a terra, e por último criou o homem. E assim que Deus criou o homem, Ele acabou toda a sua obra e descansou. Então, depois que o homem foi criado, com os seus olhos ele não pôde ver o trabalho de Deus. Deus quis ensinar para o homem o sábado. Não o esforço do homem, não a obra do homem, mas Deus queria ensinar somente onde Deus trabalha. Então, a nossa vida espiritual tem muitas dificuldades e problemas. E o maior problema dele é que Satanás nos engana e a gente sempre tenta fazer alguma coisa, a gente quer fazer alguma coisa. As pessoas pensam como? Se eu orar bastante, se eu ler a Bíblia, se eu for obediente a Deus, alguma coisa vai dar certo. Satanás faz a gente pensar dessa forma. Mas o que Deus realmente deseja é que não seja o homem que faça, mas que seja através de Deus. Ontem à noite, a gente fez comunhão, discutimos sobre como vamos pregar para as pessoas. Então, as pessoas pensam, como é que eu vou pregar melhor? Então, o homem pensa, como vai salvar as outras pessoas? Ontem eu compartilhei essa palavra na nossa igreja. E falando sobre isso, eu disse o quê? Quando nós recebemos a salvação, para a gente se lembrar disso. No começo, quando as pessoas vêm para a igreja, elas pensam que vão concretizar a salvação se esforçando em fazer alguma coisa. Por exemplo, cumprindo os 10 mandamentos, lendo a Bíblia, orando, participando do culto de domingo, sem cometer pecados, sendo fiel. Então, as pessoas pensam, eu vou ter uma boa vida espiritual e assim eu vou para o céu. A maioria das pessoas pensam dessa forma, quando elas vão para a igreja pela primeira vez. Mas, por muito tempo, tentando dessa forma, no final, elas percebem o quê? Elas percebem que a vida espiritual delas tem limite. Dessa forma, eu não consigo. Mas ela sente o seu limite e depois ela tenta de novo. E não consegue de novo. E tenta de novo. E não dá de novo. E tenta de novo e não dá de novo. E continuamente vivendo dessa forma, no coração do homem, ele chega a que conclusão?
todo o meu esforço, tudo que eu estou tentando fazer para Deus, não dá certo, é inútil. Essa é a conclusão que chega. E nesse momento, o homem percebe que ele não consegue fazer pelo esforço dele, e assim ele larga o seu esforço. Quando a gente lê a Bíblia, quando Jesus Cristo estava nesse mundo, que tipo de pessoa foi para diante de Jesus e procurou sua graça? Foram pessoas que chegaram no seu limite, que não podiam fazer mais nada, eles receberam graça de Jesus. Por exemplo, o enfermo havia 38 anos. Qualquer coisa que ele fizesse, o que poderia melhorar a sua vida? O que poderia melhorar a sua pessoa? A mulher surpreendida em adultério. Qualquer coisa que ela fizesse, nada poderia salvá-la, seria impossível. E o homem atacado por salteadores. Ele não tinha força nem poder nenhum para se transformar, para se melhorar. Então, quando as pessoas estavam na posição de não poder fazer nada por si mesma, Jesus Cristo começou a trabalhar. Então, Nicodemos, escribas e fariseus, mesmo que eles pudessem receber graça diante de Jesus, porque eles pensavam que podiam fazer algo, eles não podiam receber graça. É assim também com a nossa vida espiritual. As pessoas que pensam que pode fazer algo se esforçando, elas querem fazer, mas elas não tentam receber a graça, elas não querem receber a graça de Jesus. Essas pessoas não têm nenhuma relação com a graça, com a misericórdia de Jesus. Mas quando elas chegam no limite, eu não consigo fazer, nesse momento, essa pessoa procura Jesus e Jesus Cristo é quem começa a trabalhar. Por isso, a gente receber salvação, a gente também recebe salvação através de Jesus dessa forma. Assim também é quando a gente prega para as pessoas. As pessoas que pregam pensando que seu esforço vai adiantar para alguma coisa, Deus não pode trabalhar dentro dessa pessoa. Tenta pregar no começo, aí não dá certo, ora, se esforça, mas não dá certo. E tenta de novo. E aí chega no seu limite. Eu sou uma pessoa que não consigo fazer nada. Por mais que eu me esforce, não adianta. E assim essa pessoa desiste de tentar fazer algo. E desde então começa a olhar para o Senhor e começa a surgir a fé diante de Deus. E desde então Deus começa a trabalhar. Deus criou os céus e a terra sem utilizar nenhuma ajuda humana. Não só quando Deus criou os céus e a terra, mas quando Deus criou o homem também para nos salvar, também foi a mesma coisa. Não é porque a gente tenta que a gente vai conseguir alcançar a salvação. Então, também ontem eu falei no culto de criança. Eu falei sobre Atos, capítulo 8. Em Atos, capítulo 8, fala sobre o eunuco sendo salvo. Em Atos, capítulo 9, fala sobre Saulo sendo salvo. Atos, capítulo 10, fala sobre Cornélio recebendo salvação. Então, essas pessoas serem salvas são as pessoas que mais representam a salvação no livro de Atos. Então, se você vê essas três pessoas sendo salvas, tem algo em comum. Quem pregou para o eunuco da Etiópia foi o Filipe. Para o Saulo foi Ananias, quem pregou o evangelho. E Cornélio foi Pedro, quem pregou o evangelho para ele.
Essas 3 pessoas, elas não fizeram nada para receber salvação. Mas o Filipe, Ananias e Pedro, não foi pelo seu esforço que eles pregaram o evangelho para as pessoas. A gente pode ver claramente isso no livro de Atos. Então, quem foi que trabalhou? Foi Deus quem trabalhou. Então, Deus falou para Filipe para ir até o caminho de Gaza. E Deus falou para Ananias ir se encontrar com Saulo, lá na rua direita. Então, Deus falou para Pedro ir para a casa de Cornélio e pregar para ele. Então, com o trabalho de Deus, Filipe, Ananias, nem Pedro pensaram em pregar o evangelho. Até eles receberem a condução do Espírito Santo, eles esperaram. Eles não quiseram ir pregar. Mas hoje em dia, muitos pregadores, eles não são conduzidos pelo Espírito Santo, mas eles é quem querem tomar a frente. Elas estão se esforçando para ir pregar o evangelho. Estão fazendo trabalho que não tem nada a ver com a Bíblia, com o Espírito Santo. Com certeza, pregar é uma coisa boa. Não existe algo mais precioso e valioso do que pregar o evangelho. Mas assim quanto é precioso e maravilhoso pregar o evangelho, mas isso não tem que ser através do homem, mas tem que ser através de Deus. Então, conforme o plano de Deus, conforme a condução de Deus, o homem, ele somente dá o seu corpo para Deus. E Deus utiliza esse corpo e faz o trabalho de salvar a alma das pessoas. Então, quando a gente vê todos os trabalhos de Deus, principalmente aqueles servos que foram utilizados por Deus, que está escrito na Bíblia, a gente pode ver que, incrivelmente, a gente não vê a vontade ou o plano do homem ali, mas somente a vontade, a glória de Deus a gente pode ver ali, conduzindo o coração deles. Isso é o trabalho de Deus. Isso é o trabalho de Deus. Então, hoje, antes de Deus mostrar a sua vontade, as pessoas fazem muitos planos, as pessoas estão fazendo muitos trabalhos, e assim Deus, as pessoas não dão oportunidade para Deus trabalhar. Então, por isso, a primeira coisa que Deus fez não foi o homem. Se Deus tivesse criado em primeiro lugar o homem, então o homem com seu próprio pensamento ia ter falado várias coisas para Deus. Deus, o mar é muito amplo. Deus, o céu é muito longe. Deus, se o mar for tão profundo, como a gente vai pescar? Então, o homem teria dado muitas opiniões e atrapalharia o trabalho de Deus. Por isso, Deus sabia do homem. Por isso que Deus criou o homem por último. Deus, ele não queria que o homem ajudasse na criação do mundo. Sozinho, Deus queria fazer esse seu trabalho. E conforme a sua vontade, ele queria criar os céus e a terra. E de acordo com a sua vontade, ele criou todas as coisas. E até hoje, Deus deseja trabalhar dessa forma. Então, quando a gente tem culto, quando a gente ora, quando a gente prega o evangelho de Deus, então, fazendo o trabalho de Deus, muitos servos de Deus, eles, em vez de esperarem o trabalho e olharem o trabalho de Deus e olharem para Deus, porque eles têm o seu plano, a sua vontade, eles estão presos nisso, superficialmente pode parecer o trabalho de Deus, mas, na verdade, isso acaba se tornando o seu próprio trabalho.
Muitos pregadores, eles dão cultos. É claro que eles abrem a Bíblia e falam. Mas eles abrem a Bíblia, o que eles falam? Para expressar o seu próprio coração. Há muitas pessoas que utilizam da Bíblia, os pregadores que usam da Bíblia para expressar isso. Eles somente estão expressando a si mesmos, se utilizando da palavra. Eles não estão mostrando verdadeiramente o coração de Deus. Parece que eles estão pregando. Mas isso é egoísmo, isso é hipocrisia, isso é muito mal, isso é muito sujo. E por isso, frequentemente, eles utilizam a palavra de Deus pela sua ambição, pela sua cobiça, pelo seu próprio trabalho. E dentro do plano do homem, o plano de Deus sempre é traído. E no trabalho do homem, sempre rejeitam a vontade de Deus. Eles estão trabalhando para seguir a sua cobiça e seu próprio desejo. E Deus sabia disso. Por isso que Deus criou o homem por último. Por isso, Deus falou para o homem dominar tudo e abençoou o homem. E falou para ser fecundos e multiplicar. E enchei a terra e sujeitai-a. Deus não somente falou isso, mas Deus já lhes deu poder para serem fecundos e multiplicar e encher a terra. Ele também deu domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então, quando o homem recebe o coração de Deus, então o homem poder dominar dessa forma seria tão abençoado. Fazendo o trabalho da igreja, tem momentos que eu sou encarregado de coisas muito importantes. Tem vezes que na nossa missão eu tenho que trabalhar sobre a publicação de livros. E também eu sou encarregado de compartilhar. Esse pastor vai ser encarregado por quê? E esse pastor encarregado do quê? E eu tive muito medo de fazer esse trabalho quando eu fui encarregado disso. Porque eu sou ser humano e aquele pastor também é um ser humano. Eu sou um pregador do Evangelho e ele também é um pregador. Então, como eu vou poder decidir o que essa pessoa vai fazer ou deixar de fazer? Então, para tal irmão eu dou tal cargo, para tal irmão eu dou tal trabalho. Como eu posso decidir isso? Então, os missionários, pastores, irmãos da igreja. Então, se o trabalho deles, o caminho deles for dirigido por mim mesmo, então eles vão ser muito miseráveis. Então, como ser humano, ter o poder de decidir a residência de uma pessoa é uma posição assim que dá muito medo para mim. Então, como ser humano, como eu posso dizer para os outros irmãos, você vai para a África pregar o evangelho, irmão, você vai para o Brasil pregar o evangelho. Como eu posso decidir isso? No começo, tendo esse cargo, eu não sabia o que fazer. Então, por causa disso, o meu coração somente podia abaixar. Eu, embora tenha me encarregado de uma parte muito importante na igreja, como eu posso decidir o caminho, a residência daquele missionário?
E às vezes os pastores eles podem errar ministrando, os missionários também podem errar ministrando. make mistakes in their mission. E como eu posso dizer para eles, você tem que desistir dessa missão, desse trabalho? Então, eu fiquei com tanto fardo sobre isso que eu não pude aceitar isso no meu coração. E eu orei diante de Deus. Senhor, meu Deus, para um homem conduzir outro homem, isso é uma infelicidade. Então, para um homem decidir a residência do outro homem, isso é uma coisa muito triste. Eu não desejo ter esse cargo dentro da minha vida. Senhor, o que o Senhor quer fazer por mim? Take care of this for me. E por causa disso eu orei bastante. Because of this problem, I prayed a lot. Por mais que eu tenha feito decisão de quem vai para aonde, mas eu tinha um coração de que as pessoas poderiam não ficar felizes com o envio que eu iria lhes dar. Então, quando eu dou um trabalho para alguns irmãos, será que o irmão não vai ficar chateado? Eu queria fazer aquele trabalho, não esse. I want to do this other kind of work. Então, eu estou pregando a palavra diante de Deus. The word of God like this. 다른 분들이 나를 너는 말씀을 전하지 말고 가서 운전하라고 그런다면 내 마음에 따를 수 있었는지 모르겠네. Então, no meu coração, se me disserem, você não prega e vai dirigir, então vou ficar reclamando no meu coração. Então, por causa disso, por muito tempo eu fiquei sofrendo e fiquei angustiado no meu coração. E assim eu somente não tinha outra opção senão orar diante de Deus. E assim um dia Deus me deu um coração. Hey, God gave me a certain heart. 그래 네가 어떤 형제의 거처를 결정하고 Realmente, você decidir a residência de um irmão para onde ele tem que ir, isso é mal. That is evil. 난 너에게 어떤 형제의 운명이나 그 문제 Mas eu nunca disse para você decidir o destino de um irmão. 그러나 내가 어떤 형제를 Quando eu quiser enviar um irmão para a África, Send a certain brother to Africa. você, como meu servo, se você souber a minha vontade e fizer isso, isso não é você quem está fazendo. Well, and you do that, then you are not sending them on your own. Deus me deu esse coração. God gave me. É verdade. Oh, that's right. 나는 Dentro da nossa igreja, dentro da nossa missão, não sou eu quem decido alguma coisa, mas é Deus quem tem que decidir. The problem of deciding the dispatch of our brothers, it is not me who decides it is God. Então, quando Deus me mostra essa sua vontade, então eu posso fazer isso. To me, that's what I think. Desde então, quando era decidido onde as pessoas irem, por alguns dias a gente se reunia e orava. Dispatch, we would always gather together and we would pray for days. Deus, que dessa vez não entre a nossa própria opinião. Our own individual opinions will not be put in. 그러나 나는 E não tem uma pessoa que o Senhor não me deu uma pessoa que eu goste ou que uma pessoa que eu não goste. That I do not favor. 주님이 높이는 자를 Que o Senhor estabeleça a pessoa que o Senhor estabelecer. Those you exalt. Que o Senhor também, através de mim, abaixe a pessoa que o Senhor quer abaixar. Those you humble. Que o Senhor me faça amar a pessoa que o Senhor ama. Que o Senhor me faça odiar a pessoa que o Senhor também odeia. Desde então, sempre que tem a decisão para onde eles vão, ou o que eles vão fazer, então por alguns dias a gente se reúne e ora. Gather for days and we pray. E dessa forma, quando as coisas não funcionam bem, Work out well. a gente deixa tudo de lado We leave all things e a gente começa a orar. and we begin to pray. E depois que a gente acaba a oração, a gente mais uma vez discute sobre o problema. 다시 내 마음에 어떤 일이 잘 E quando no meu coração não tem paz, a gente ora de novo. We pray again. E quando a gente ora, quando a gente acredita no nosso coração de que realmente essa é a vontade de Deus, This is the will of God. porque nós somos homens, nós não sabemos exatamente a vontade de Deus. Às vezes a gente fica assim em dúvida.
Mas diante desse trabalho, desse problema, a gente ora diante de Deus, a gente procura o coração de Deus. We have the heart to seek God and we have the heart to long after God. 그래서 그 일을 우리 인사할 만큼 E assim a gente reúne vários pastores e a gente ora, às vezes a gente jejua, às vezes a gente madruga orando. Together fast and pray. Or we stay up all night and pray. 우리가 이제 전도자들이나 선교사 인사의 문제를 결정을 E assim a gente decide onde os irmãos, onde os missionários vão ser enviados, para onde eles vão ser enviados. E eles, alguns, não se satisfazem. 그 선교사들이 자기 어떤 생각을 가지고 그 Eu também posso sentir que alguns missionários ficam insatisfeitos e reclamam sobre a decisão que foi tomada. Mas porque no meu coração eu sei que isso não é a minha própria opinião, mas é a vontade de Deus. 비록 그 이끌림 받는 E aquela pessoa que está sendo conduzida pode ter reclamação, mas no nosso coração a gente tem paz e tem gratidão. Por quê? Não sou eu quem estou fazendo, é Deus quem está fazendo. E seguindo a vontade de Deus, a gente somente falou conforme essa sua vontade. 우리는 오래오래 그 주의 뜻 A gente decide por muito tempo receber a vontade de Deus. 안의 생각이 하나님의 뜻을 대신하지 않게 되기를 E a gente decide com que a vontade do homem não seja estabelecida diante da vontade de Deus. 여러분 아담이 공중의 새와 바다의 고기와 Se quando disseram para ele dominar os peixes do mar, as aves dos céus e os animais da terra, então que coração ele tinha? Que eu com o coração de Deus eu vou dominar. 이게 하나님의 뜻이라 확신돼 Assim como a gente envia os missionários pelo coração de Deus, dessa mesma forma, não somos nós que estamos fazendo, mas é Deus quem está fazendo. Do it like that, then it is not us doing it, but the Lord inside of us. A gente fazer boas obras, 내가 선을 행하는 것하고 내 eu fazer as boas obras, mas Deus fazer a boa obra dentro de mim é muito diferente. Também é a mesma coisa com pregar o evangelho. Filipe, Ananias, Pedro, 복음을 전할 때 자기가 하지 않은 eles pregaram o evangelho através do Deus que estava dentro deles. When they preached the gospel, it was not of themselves, but through God. 여러분 성경 창세기 Então, o que está escrito em Gênesis capítulo 1 é exatamente isso. One is telling us. Não é a vontade de Deus, mas não é pela vontade do homem, mas pela vontade de Deus. 을 기쁘시게 하는 것. E isso é que agrada a Deus. Hoje, até aqui. Muito obrigado. 다음 시간까지 Até a próxima.